Aleluia. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos lá. Pérgamo era uma cidade da Ásia, ali nós vemos, da Ásia Menor, né? Onde a igreja estava. Era a capital da província da Ásia, no Império Romano. Isso significa que Pérgamo era uma cidade importante, com grandes edifícios, boa acessibilidade e com uma economia muito ativa. A cidade ainda contava com uma biblioteca bem grande, equipada, e tinha vários templos a vários deuses, né, nessa cidade. Deuses grecos romanos. Tá bom? Amém? Até aqui. Então, entendamos que primeiro a igreja de Pérgamo estava na cidade de Pérgamo, que essa cidade, ela era a capital da província da Ásia. Amém? Entenderam? Era uma cidade muito importante para o Império Romano, que quem dominava ali naquele tempo era o Império Romano. Então, essa cidade, como nós vimos aqui, tinha de grande importância, com tudo isso que nós vemos. Grandes edifícios, acessibilidade muito fácil de acessar alguma coisa que você precisa, por ser uma cidade muito boa economicamente e tinha uma representação muito boa, porque era uma cidade que nós vimos que era uma das províncias, né? Uma da capital da província da Ásia. Amém? Vamos lá. Vamos ler um texto bíblico aqui agora, no livro de Apocalipse, né? Que é no capítulo de número 2, versículo 12, tá bom? Que aqui é a carta à igreja de Pérgamo. Amém, meus irmãos? Os irmãos estão entendendo, né? Está bem fácil aqui para você entender. Vamos lá, vamos começar do versículo 12, capítulo 2, versículo 12, tá bom? E o anjo da igreja que está em Pérgamo escreve isso, diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Pronto, essa parte aqui nas aulas anteriores vocês viram, né? Quem é que tem a espada aguda de 2 fios? O que é a espada aguda de 2 fios? Nós vimos na aula anterior, tá bom? Então não vou nem detalhar aqui. Vamos lá. Agora o 13 diz assim: eu sei as tuas obras e onde habita, que é onde está o trono de Satanás, e retém o meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Amém? Nós vimos aqui que a Bíblia nos fala que a igreja de Pérgamo, que estava nessa cidade de Pérgamo, ela estava onde o trono de Satanás estava. Mas anteriormente nós vemos que Deus vai fazer um elogio a esta igreja, dizendo: eu sei as tuas obras. Ou seja, Deus via a cada detalhe desta igreja. Deus via como esta igreja agia, como esta igreja falava, como esta igreja se comportava. Então Deus sabe, como foi dito nas aulas anteriores, todos os comportamentos, e Deus sabe de todas as coisas. Eu sei as tuas obras. Deus está dizendo: eu sei o teu conteúdo, eu sei o teu esforço, eu sei a tua dedicação, eu sei os teus bons feitos. Entendeu? Olha, e diz mais depois, que diz: e onde habita, que é o trono de Satanás. Por quê que diz que onde eles habitavam era o trono de Satanás? Como nós vimos aqui, a cidade de Pérgamo, vamos entender, era a capital da província da Ásia, que quem dominava era o Império Romano. O Império Romano, eles seguiam vários deuses, tinha uma cultura de diversos deuses. Nós vemos que onde é o trono de Satanás, ele se refere por quê? Porque ali tinha diversos templos de vários deuses pagãos. Exemplo, tinha de Zeus, tinha de outros deuses também, Arcélpio, é o deus da cura, né? E simbolizava esse deus uma serpente.
Entendeu? Ele era o Deus da cura e a simbolização dele era uma figura de uma serpente. Tinha esse templo lá na cidade de Pérgamo. E também, não somente isso, mas tinha também um templo para o imperador, ou vamos se dizer, o primeiro imperador de Roma, que foi César. Júlio César, que foi o imperador romano, o primeiro imperador romano que ali tomou ali todo o espaço e foi o ditador de todo aquele tempo. Que nós vemos que teve diversos impérios, né, meus irmãos? Os impérios babilônios, nós vemos que pela Bíblia e também pelo ponto histórico, o Império Babilônico que teve um tempo que ele foi o maior no mundo, que ele dominava tudo. Vocês lembram que até levaram cativo o povo de Israel, destruir Israel. Israel ficou totalmente destruída, queimada e levaram para a Babilônia, quando nós vemos exemplos até de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego naquele tempo e demais outros. Então nós vemos que sempre teve esses reinos que comandavam o mundo. E nesse tempo era o Império Romano que estava comandando o mundo. Para vocês verem, tão grande que Roma foi o Império Romano, que hoje nós temos o Vaticano, que veio do Império Romano, pela religião católica, quando foi fundada, que hoje é constituído como um país. O Vaticano é um país, somente por causa do Papa, e onde está o templo ali do Papa, por causa do Império Romano, que teve essa grande influência e que criou o catolicismo. Entenderam? Amém? Então, olha só, eu sei onde tu habita, onde tem o trono de Satanás. O povo tinha uma referência enorme a César. O povo tinha que adorar a César e dizer: César é o Senhor. Certa vez chegaram a Jesus e falou: Jesus, tu não vai, né? Aí, fala aí, tu não vai pagar tributo? E na verdade foi na outra parte que fala que Jesus fala da moeda. Aqui, ó, tem essa moeda aqui. De quem é essa esfinge? Ou de quem é essa figura? Aí um fala: essa daqui é César. César estava na moeda. César já era o imperador naquele tempo. Aí Jesus falou: olha, dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. César era muito influente e as pessoas veneravam os imperadores romanos como um deus, como foi dito na aula anterior, novamente eu repito. Então, a dificuldade desta igreja era isso: ela estava situada em um local que era totalmente pagã, um local que o povo venerava e adorava o seu político imperador César. Então, a dificuldade de ali expressar a sua fé em Jesus, em Deus, era muito difícil por causa de tudo isso. É como hoje você ir num país islâmico e você processar uma fé cristã em Jesus Cristo. É muito difícil. Por quê? Lá nem aceitam. Nesse tempo, menos aceitava. E lá nem aceitam pessoas que seguem o cristianismo. Porque já se colocaram uma base, um fundamento de instituído, uma religião, uma crença, e essa todos devem seguir. É como o mundo atual nós vemos hoje. Eles querem nos colocar para nós seguirmos a sua moda. O mundo atual quer que nós seguimos a sua linguagem. O sistema hoje quer que nós sigamos o passo dele. Você vê que o mundo quer ditar a nossa maneira de viver. E muitas vezes, de alguma maneira, quer até nós proibir de nós exercer a nossa fé em Cristo e os nossos princípios cristãos bíblicos que nós aprendemos da parte de Jesus, na sua palavra. Era o que acontecia com eles. Olha o que diz mais, vamos lá. E retém o meu nome. Eles estavam em um lugar totalmente contaminado, num lugar que eles não tinham nem liberdade para adorar a Deus da maneira como eles queriam, porque o povo era muito pagão. Então eles sofriam bastante, mas a Bíblia diz que eles: e tu retens o meu nome. Tu retens o meu nome e não negaste a minha fé.
Reteis o meu nome e não negaste a minha fé. Olha aí, como o povo de Deus estava nesta cidade tão cheia de influência pagã, de deuses, vários deuses que não são Deus, que estava em um total cidade contaminada pelo pecado, mas eles retiam o nome do Senhor e não negavam a fé em Cristo. É como aconteceu com aqueles jovens que foram para a Babilônia. Repito novamente, sobre ali nós vamos ver o conteúdo bíblico nos mostrar que quando chega ao rei e o rei diz que eles precisavam comer da comida do rei, e lembrando que o rei Nabucodonosor, quando Daniel é levado para a Babilônia, o rei Nabucodonosor, ele seguia a deuses pagãos, ele seguia a outros deuses também. Então a comida dele era provavelmente apresentada a ídolos, oferecida a ídolos. Então Daniel diz no seu coração, a Bíblia nos menciona, que ele não quis se contaminar com as comidas do rei e decidiu não comer junto com os outros jovens, porque ele não quis ser participante. Nós vemos que um texto desse, e trazendo para Apocalipse, é o mundo atual. Nós vivemos em um mundo que quer que nós comamos da comida sacrificada. É um mundo que tenta de todo jeito fazer descer pela goela. Não, irmão, você pode fazer isso, por mais que seja errada, mas você pode. Tenta descer pela goela da gente com força, para a gente começar a seguir os costumes mundanos, as coisas pagãs, as coisas do diabo, e nós temos que resistir forte, como eles resistiam. Como eles, na igreja de Pérgamo, resistiu. Estando num mundo tão contaminado, um ambiente tão contaminado. Você, meu irmão, e eu, nós estamos num mundo contaminado, um ambiente contaminado. Nós vamos para fora, vemos homens e mulheres seminus, nós vamos para fora, vemos pessoas bebendo, se drogando, nós vamos para fora, vemos prostituição. Quando eu digo sair da igreja para fora, o tanto de coisas horrendas que tem, homicídio, roubo, e lá vai mais, irmãos, mentira, engano, coisas obscenas, piadas obscenas, e nós devemos pedir força a Deus e nos esforçarmos para nós retermos o nome do Senhor e não negar a nossa fé nele, nesse mundo contaminado, nesse mundo cheio de pecado. Nós podemos dizer que hoje nós estamos habitando quase aonde Satanás tem um trono, porque quem está comandando tudo aí é o diabo, sistema político, até religioso, econômico. O diabo está mandando em tudo, está influenciando tudo, está enganando a grande maioria. E nós devemos reter o nome do Senhor e não negar a nossa fé. Amém, meus irmãos? Nos dias de Antipas foi a Bíblia diz, foi uma fiel testemunha. Fiel testemunha. Antipas. Eu não vou detalhar sobre a morte dele, eu não peguei profundo isso, mas ele foi um mártir. Um mártir, morreu por causa do amor de Cristo, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ele foi morto na igreja de Pérgamo, ou seja, na cidade de Pérgamo, por causa do amor de Cristo. Ele foi fiel testemunho. Mas ele não negou a fé. Ele preferiu morrer e um dia receber a coroa da vida do que viver e perder a coroa da vida. Ele não negou a fé, foi fiel testemunha. Foi fiel, nós devemos ser fiéis testemunha neste mundo onde Satanás está rodando aí e está estabelecendo o seu trono, vamos se dizer, neste mundo atual. Vamos mais. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Olha, a Bíblia está dizendo, eu tenho algumas coisas contra vocês, eu conheço vocês, igreja de Pérgamo, vocês é uma igreja fiel, uma igreja sincera, eu conheço a obra de vocês, esteve no tempo de Antipas, ele morreu por amor a mim, mas entre vocês tem alguns que estão seguindo a doutrina de Balaão. Tem alguns que estão contrários à minha vontade. É como na igreja hoje atual.
Toda a igreja hoje atual, quase todas, vamos se dizer, tem aqueles que é mais fiéis e aqueles que não querem nada com Deus, não tem a liderança muitas vezes, né, meus irmãos? Aí, Jesus está falando na palavra, assim, ó, eu tenho contra vós esse negócio, que vocês estão seguindo a doutrina de Balaão. Quem foi Balaão? Nós vemos que Balaão, quando o povo de Deus está no Egito, está no deserto, o povo de Deus saiu do Egito, foi para o deserto, tinha um homem chamado Balaque, era do rei, dos reinos, eu não sei se era dos Sidônios, eu esqueci agora, mas era um rei de outra nação. Esse homem importante, ele chamou a Balaque, que era considerado tipo mais ou menos um profeta, alguma coisa do tipo, sabe? E ele chamou este homem para amaldiçoar o povo de Deus. Falou a Balaão: Balaão, vem aqui, eu vou te oferecer um dinheirinho aqui para você amaldiçoar o povo de Israel. Aí nós sabemos da história que vai lá Balaão amaldiçoar, não deu certo. Na segunda vez Balaão vai, até a jumenta fala, o texto bíblico fala que a jumenta fala, quando o anjo está lá posto com a espada para decepar ele, e aí a jumenta fala e ele se livra da morte, dessa morte. E aí o anjo, né, fala com ele que ele estava seguindo o caminho errado, estava ao contrário, estava desobedecendo a Deus. Mas ele tenta amaldiçoar de novo, mas não dá certo. Porque a Bíblia diz que não pode amaldiçoar quem Deus já abençoou. Né? Aí quando ele tentava colocar uma maldição sobre o povo de Israel, aí vinha a benção. A palavra saía da boca dele, só benção, porque Deus não deixava amaldiçoar. Porque o povo já está abençoado. Irmão, se nós estamos abençoados, se Deus já nos abençoou, não tem praga, não tem macumba, não tem feitiço, não tem palavra contrária que vai nos amaldiçoar. Porque Deus já nos abençoou. A bênção de Deus, se nós somos temente a Deus, ela está conosco. Não é verdade, meus irmãos? Então, depois Balaão, veja que essa estratégia dele não dá certo. Ele faz o quê? Eu vou dar um conselho aqui para você, Balaque. Olha, o povo de Israel assim, pega lá aquelas meninas bonitas aqui, você coloca lá, que os homens lá vão ver que elas é muito formosas e vai coabitar com ela. Lembrando que o povo de Deus naquele tempo não podia ter mulheres de outras nações. O povo de Israel só podia ter mulheres e homens e mulheres casar com pessoas da mesma nação. Entendeu? Então, foi um mandamento que Deus deixou naquele tempo. E aí, o que acontece? Os homens de Israel veem que aquelas moças eram bem formosas, muito bonitas, e o problema não era só as mulheres. O problema está mais na frente. E aí os homens começam a coabitar e prostituir com elas. Mas foi Balaão que deu a ideia. Balaão falou: Balaque, faz desse jeito. Eu não amaldiçoei, mas tu faz desse jeito. Homem interessado, ó, no dinheiro. E aí ele deu a ideia, deu o plano. E aí o povo de Israel começou a se prostituir. E morreram um bocado por causa disso. Por quê? Não foi somente a prostituição, mas aquelas mulheres seguiam outros deuses. E por causa que aquelas mulheres seguiam outros deuses, os homens também começaram a adorar outros deuses também por causa delas. Foi o caso de Salomão. Salomão, antes de ele morrer, ele também se corrompeu. Depois ele se arrependeu. Antes dele morrer, ele se arrependeu, mas ele teve um probleminha. Por quê? Salomão teve, se eu não me engano, 700 princesas e 300 concubinas ou vice-versa. Ele teve 1000 mulheres, mais ou menos 1000 mulheres Salomão teve. A maioria que ele teve era de outros povos, ele teve mulher de vários outros povos. Ou seja, a mulher perverteu o coração dele na velhice. As mulheres seguiam outros deuses, e aí foi falando, igual a serpente falou com Eva, e ele caiu e começou a adorar outros deuses. Entendeu? Foi o que aconteceu com o povo ali no deserto. Nós vemos quando Balaque, pela orientação de Balaão, leva aquelas mulheres para ali, o povo começa a adorar outros deuses e vários morreram. Então, quem é Balaque nesse texto da igreja de Pérgamo? Balaão, desculpe. Quem é Balaão? O texto está se referindo àqueles que se prostituem
e aqueles também que adoram outros deuses ou estão ligados com coisas do mundo. E também talvez aqueles que aceitam algo de material para fazer algo errado, entendeu? Em troca de alguma coisa, eles se pervertem, se corrompem em troca de algum benefício. Vamos trazer mais fácil de se compreender. Talvez esse povo que estava na igreja de Pérgamos, tinha alguns lá dentro que começaram a seguir um pouco da cultura dos pagãos, dos romanos, começaram a comer comidas sacrificadas, talvez eles começaram a ir em festas pagãs, festa mundana ali. Por quê? Porque eles não tinham privilégios. Eles não, como a aula anterior a gente falou da igreja anterior, não tinha privilégio, porque o povo de Deus sempre ele fica oprimido em um canto, porque o povo não quer deixar o povo de Deus crescer, porque o povo de Deus não quer participar das coisas do mundo. Então eles tentam contra nós de todo jeito fechar nós, para nós não crescer. Então eles começavam a entrar nas coisas do mundo, entendeu? Para ter algum benefício. Talvez começavam a entrar ali, ficar com amizade com aqueles, amizade e negócios errados com aqueles que não serviam a Deus, para ganhar um privilégio de uma condição financeira melhor, de um emprego melhor, entendeu? Começava a bajular ir a essas pessoas em festas para ser aceitado pela sociedade. Então eles estavam começando a seguir a doutrina de Balaão, estavam comendo comida sacrificada a ídolo, estavam indo nessas festas que não podia e talvez estavam fazendo tudo isso, se corrompendo em troca de alguma coisa, como foi Balaão, em troca de dinheiro, e talvez eles em troca de fama, de um bom emprego e de isso e daquilo outro, e estavam se pervertendo. Amém? Compreenderam? Irmãos, o que tem de hoje, eu falei na aula anterior, o que vem para nós de coisas tentando fazer nós se corromper, não é brincadeira. Não é brincadeira, meus irmãos. Nós vivermos neste mundo atual, fiéis a Deus, é difícil. É uma luta constante, meus irmãos. É uma peleja diária para nós fazer a vontade de Deus no mundo contaminado. Este povo estava sofrendo muito isso. E muitos estavam deixando levar. E nós não podemos deixar levar pelas coisas do mundo. Quando nós vemos que as coisas do mundo estão vindo para nós, nós devemos pedir misericórdia e força a Deus. E pedir, Senhor, me ajuda e correr de todo mal. Não é fácil? Não é. Mas se nós esforçar, nós conseguimos. Né, meus irmãos? Amém? Vamos mais um pouco. O qual, Balaque, né? O qual ensinava a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para comer das comidas sacrificadas da idolatria e se prostituírem. Foi o que eu falei aqui, né, meus irmãos? Então, assim também tem os que seguem a doutrina dos nicolaítas, os que aborrecem. Eu falei anteriormente, na aula anterior, que eu não conseguia achar qual era as obras exatas dos nicolaítas, não foi? Foi na aula anterior, se eu não me engano. Então, o que se dá a entender? Que essas obras dos nicolaítas eram obras desagradáveis a Deus. Provavelmente tem alguma ligação com o mundo, com certeza, porque tudo que vem do mundo é oposição a Deus. Ou seja, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, diz a Bíblia, não é verdade? Então, realmente esse povo estava se pervertendo, estava seguindo as doutrinas hereges, as doutrinas erradas, ensinamentos errados, estavam se contaminando na igreja de Pérgamos. Tinha os fiéis? Tinha, mas tinha muita gente se desviando. É como hoje, eu sempre digo, em diversas igrejas, eu não vou dizer todas, mas eu acho que grande parte das igrejas tem as pessoas fiéis e as que não são fiéis, meus irmãos. Porque o ser humano tem um joio e o trigo no meio. Foi Jesus que falou, né? Tem um joio e tem um trigo. Então, nós sabemos que Deus vai vir buscar esse povo zeloso, humilde, especial, de boas obras. Né, meus irmãos? Então, é desse jeito. Então, o povo começou a se contaminar e Deus trouxe a repreensão. Qual é a repreensão de Deus? Vamos lá. A repreensão de Deus no versículo 16 é: arrepende-te, pois, quanto não em breve virei a ti. E contra eles batalharei com a espada da minha boca.
Olha, Jesus está falando através de João com a carta à igreja a Pérgamo, dizendo para esses que entraram nas doutrinas de Balaão e dos nicolaítas, para que eles se arrependessem. Para que se arrependa. Senão, em breve eu virei contra ti. Se nós estamos em alguma posição errada na nossa vida, hoje, eu, você, nós, se nós temos alguma coisa que está incoerente, está errada diante de Deus, hoje é o dia de nós nos arrependermos. Hoje é o dia de nós pedirmos perdão. Hoje é o dia de nós nos esforçarmos para nós deixar aquilo que está errado diante de Deus. Arrepender agora, se esforçar agora, se humilhar agora. Senão, ele virá contra nós e batalhará com a espada que sai da boca dele. Ou seja, se nós não obedecermos, e quem não obedecer, e esta igreja que não estava obedecendo, alguns delas, ele disse, se você não se arrepender, eu vou vir contra você e vou batalhar, eu vou lutar contra você. E quando Deus entra na luta, Deus não perde, Deus só ganha. Lutar contra Deus, meu irmão, não tem como não. Então o negócio é se humilhar e se arrepender, que a vitória é certa, né, meus irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha, o Espírito Santo está dizendo a mim e a você, a nós, ao que vencer, darei de comer do maná escondido. Aí, o maná era tipo um pãozinho, né? O maná era tipo um pãozinho que caía, gostoso demais, gente. O pessoal lá que diz que teve tipo um testemunho. E eu acredito, meus irmãos. E tem isso, tipo um vídeo. Que na África teve um tempo que o povo passava muito fome, pastor Valtônio. E que o povo crente de lá orou a Deus, pedindo a Deus comida. Eles estavam num tempo de muita dificuldade ali. Sabe que a África é um país muito complicado, né? Tem muita fome. E teve tempos de guerras também. E eles estavam com fome, os cristãos, e oraram a Deus. E Deus mandaram tipo uns pãozinhos caindo do céu. Umas coisinhas assim, sabe, meus irmãos? Disse que eles iam pegar. Até há pouco tempo, ele tinha esse lugar lá que eles pegavam e disse que era uma comida interessante. Aí levaram para o laboratório, os cientistas fizeram uma análise e viram que realmente é uma comida mesmo. Que é uma comida que tem proteína, que tem vitamina e muito gostoso. Aí colocaram como sendo o maná também de Deus. Então, meus irmãos, coisa tremenda. Eu vi esse testemunho e eu acredito, sabe? Então, o maná era esse pãozinho, né? Era um pão que caía, um pão muito gostoso, né? Então, era uma benção, era o maná do céu. O povo de Israel se gabava que diz assim, se exaltava, né? O povo de Israel por causa que Deus deu maná para eles no deserto. Chegaram para Jesus e falavam, mas nós não comemos maná que caiu do céu, que Moisés quando estava lá orou, e nós não comemos? Aí Jesus falou, vocês comeram, eu sou o verdadeiro maná, o pão do céu, o pão que desceu do céu. Glória, aleluia. Então, quem vencer vai comer desse maná. Esse maná é quem? É Jesus, é uma simbologia. Claro que pode ser um maná físico também, comida que vai ter lá. Eu acredito que no céu vai ter comida. A Bíblia diz que não vai estar na ceia. Ceia é para comer, né, meus irmãos? Ceia é para comer. Então, realmente nós vamos comer. Jesus, depois de ressuscitado, ele comeu peixe, comeu pão, entendeu? Então, eu acredito que no céu nós vamos comer também. A Bíblia diz que nós vamos comer até do árvore da vida, né? Do fruto da árvore da vida. Então, vai ter comida no céu? Ô, glória! Aleluia, vai ter sim. Celestial, pastor. Então, meus irmãos, o maná, nós vamos ser participantes de Jesus, que o maná é Jesus. Nós vamos participar com eles, nós vamos estar com ele, nós vamos estar vivendo sempre com ele. Ou seja, nós vamos ser participantes de Jesus e viver eternamente com ele. Amém? Vamos mais um pouquinho para frente, para a glória de Deus. É o que vencer. Olha, o que vencer, como nas aulas anteriores. O livro de Apocalipse, nas cartas, é sempre assim.
aquele que perseverar, o que vencer, o que insistir, entendeu? Se nós vencer, nós vamos esforçar para nós vencer, né, meus irmãos? Glória a Deus, vamos esforçar. Porque só não vence se nós não quiser, né, irmão? Jesus é a nossa força e fortaleza, então nós podemos vencer. Então vamos nessa peleja. Vamos lá. E dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que recebe. Olha aí. Vai dar uma pedra branca com um nome. Um novo nome, que só quem vai saber é quem recebeu aquela pedra com nome. Eu fui estudar muito a fundo, mas eu não quis pegar o significado exato. Mas aqui nós damos a entender que Cristo realmente vai nos dar um novo nome. Vai nos dar um novo nome. Qual será esse nome? Não sei. Esse nome talvez representará na verdade, uma nova vida com Cristo. O Josué, com as características de um Josué terreno, vai se acabar e eu vou ter uma característica espiritual. O seu nome, sua característica terrena vai acabar e você vai ter uma característica agora espiritual, um ser espiritual e celestial. O participante, você analisa que para participar, ser um cidadão, você precisa ir no cartório. Quando você nasce, sua mãe e seu pai vão no cartório, faz um registro do seu nome. Olha que coisa tremenda que Deus revela na palavra. Vai lá, faz um registro para você, José Nilton, Adão, Neinho, irmão Luiz, né? E Marivane, e Ivan, e assim, os irmãos todos. Então, vai lá, pronto, tá pronto. Você é um cidadão agora. Está ali, aí depois você vai fazer seu documento, a sua identidade, seu CPF, né? Título eleitoral. Olha, meus irmãos, para ser um cidadão do céu também vai iniciar com um nome. Olha que coisa tremenda. Vai ter um nome. É por isso que é uma cidade também. Não é uma cidade física, é uma cidade espiritual, que nós vamos ser espirituais. Alguém pergunta para Jesus, e como é que vão ser lá no céu? Né? Quando faz a parábola, alguém pergunta a ele sobre uma viúva, uma mulher que morreu. Uma mulher que morreu e ela teve vários maridos, porque nenhum deu filho, e podia, né? Então ela teve um não deu filho, aí ela foi com o irmão dela, com o irmão dele, no caso, né? E não deu filho, né? Porque era a tradição judaica. Se a mulher não pudesse, se o homem não desse filho para a mulher, quando o homem morresse, o irmão dele, então assumia a mulher. Entenderam? Assim por diante. Tem alguns seguiram essa tradição até aqui e em outros lugares seguiram. Então, ela morreu e teve muitos homens, porque nenhum deu filho para ela. Um morria, não dava filho, o outro morria, não dava filho. E aí perguntaram, Jesus, e aí, quem é que vai ficar com essa mulher lá no paraíso? Olha a pergunta entendeu? Mas eles não sabiam, né, meus irmãos? Eles não sabiam. Aí Jesus falou, olha, no céu não tem sexo, serão como um anjo. Olha, meus irmãos, no céu não tem casamento. Casamento, assim, o homem e a mulher. Não, tem um casamento de Jesus com a noiva, que é a igreja. Esse tipo de casamento simbólico, espiritual. Não é mais casamento para gerar, não. Lá não vai ter procriação, gerar, não. Lá vai ser todos como um anjo. O anjo não tem sexo, a gente sabe, né? Então, vai ser uma cidade espiritual. Nós vamos ter esse novo nome espiritual. Nós vamos ser um cidadão dessa cidade. Nós vamos comer nessa cidade. Nós vamos andar nessa cidade. Nós vamos cantar nessa cidade. E nós vamos viver eternamente com Jesus nessa cidade. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos vocês, né?